Oi, gente, tudo bem? Pessoal, resolvi parar aqui nesse dia para trazer mais um vídeo, mais uma pequena reflexão, que é apenas, uma reflexão. Não estou aqui para induzir ninguém a nada. Parei meu dia, fazendo algumas reformas aqui em casa, cujo eu quero comentar que minha filha, que vai fazer 20 anos, tá desde ontem aqui me ajudando. Eu vim falar um pouquinho sobre a nossa parcela de culpa nessa moda de culpar a atual geração por sua delinquência, por sua rebeldia, por tantas coisas ruins que estão acontecendo. Por que a nossa parcela de culpa? Porque eu vejo muito vídeo, muito texto, falando que a geração atual tá perdida, que os valores se perderam, que são mimizentos, que são Nutella. Mas nós estamos esquecendo de um pequeno detalhe, que somos nós, da geração anterior, que criamos a geração atual, que somos nós que educamos essa geração, que somos nós, ali na casa dos 30, 40, 50, que já somos pais, que passamos os valores aos nossos filhos, certo? Tá certo que, como uma espiritualista que eu sou, a gente sabe, a gente estuda, aqueles que acreditam, que muitos de nós já nascemos ali com parte do nosso caráter, já temos ali no nosso destino algumas coisas que vão ser aplicadas, aprendidas, certo? Mas aqui, por exemplo, na minha cidade, uma cidade pequena, está acontecendo um monte de processos de violência nas escolas, está acontecendo assassinatos numa cidade pequena por conta de tráfico de drogas e tudo isso. Mas, vamos lá. Quando os nossos filhos começam a chegar na idade, que querem ir para a rua, que querem sair, que querem começar a fumar narguilé, que querem começar a beber, não somos nós que devemos controlar e dizer não? Será que na nossa época de adolescência nós éramos tão perfeitos como os muitos vêm postando por aí, Será que na nossa época a gente se esquece que nós não tínhamos celular, que nós não tínhamos Facebook, Instagram, ao qual se divulgava, com tanta liberdade, que nós fazíamos escondidos? Será que nós esquecemos que muitos de nós matávamos aulas, pulávamos muro da escola? Quem nunca fez isso? Meus parabéns. Muitos de nós, de vez em quando, íamos para a secretaria por arrumar confusão ou por se defender numa confusão. Será que nós esquecemos que na nossa geração, muitos de nós jovens, íamos dar nossos beijinhos na boca, escondidos, nos agarrávamos aí em muros, atrás de palcos de comício? Eu dancei em banda e eu lembro muito bem de atrás do palco, no final do show, muitas meninas jovens ficarem ansiosas por tentar ficar, abraçar, beijar os cantores, os bateristas, até mesmo os carregadores, os caras que montavam o palco. Então, na nossa geração, nós também pecamos, nós também erramos, nós praticamos muito bullying, que hoje chamamos de bullying. Nós zoávamos os nossos amigos, Hoje eu vi uma pessoa falar, na nossa época tinha o Baleia, tinha o Gordão, tinha a Olivia Palito, tinha o Cabelo de Bombril. Mas será que aqueles que sofriam bullying na nossa época não sofriam? Será que eles realmente não ligavam? Será que era normal as nossas atitudes? Os nossos avós tiveram uma criação muito dura, muito difícil da nossa. Os nossos pais, quando nós viemos ao mundo, nós aí que passamos dos 35, usaram fraldas de pano para limpar os nossos xixis, nossos cocôs, As nossas mães estendiam no varal fraldinhas de pano, certo? Eu conheci o que é usar fralda de pano, porque no começo do meu casamento, passei por uma fase muito difícil, minha filha usou fralda de pano, só que eu lembro que a minha mãe, os meus avós, passavam os valores para nós, certo? Eu lembro que a minha mãe me dava horário para chegar em casa. A única vez que eu respondi a minha mãe
que eu lembro que a minha mãe nunca foi de nos bater, nunca foi de nos maltratar. Mas uma única vez que eu gritei com a minha mãe na minha adolescência, ela me bateu. E eu agradeço a ela. Ela me deu um tapa, coisa que a minha mãe nunca fez. Minha mãe não era uma mãe agressiva. Os meus filhos vão fazer 20 e vai fazer 15 anos, meus 2 filhos. Eu vou fazer 38. Eu, por algum período da criação dos meus filhos até aqui, fui vista como uma mãe chata, né? Uma mãe que protege demais, porque eu falei não para eles. Eu sigo falando não para eles. Eu ensino os meus filhos o quanto custa um perfume, um videogame, a comida. Eu ensino os meus filhos os valores. Eu ensino os meus filhos com os erros que eu cometi lá no passado a não cometerem esses erros. Eu puxo a orelha e eu chamo a atenção de um filho meu se ele maltratar um coleguinha. Eu vou à escola quando me chamam, não para brigar com os professores, mas para entender aonde meu filho ou minha filha possam ter errado. E graças a Deus, hoje eu tenho 2 pérolas na minha vida. Meu filho se assusta quando ouve um palavrão, porque dentro da minha casa eu nunca permiti que fosse usado o palavrão. Dentro da minha casa, no meu casamento, enquanto meu marido era vivo, os meus filhos nunca ouviram um grito, um cala-boca, um filha da pé. Dentro da minha casa eu nunca precisei gritar com os meus filhos. Hoje eles são quase adultos e eu chamo-os de filhinho e filhinha. Eu passo carinho para os meus filhos. Então cabe a nós refletirmos se a nossa geração, que tanto se diz que era mais valida desses valores, que tinha mais noção de respeito, está educando essa geração de agora. Porque se você chama de personalidade forte a falta de respeito do seu filho, se você acha bonitinho colocar um shortinho mostrando o popô da sua neném de 5, 6, 7 aninhos e rebolar funk na frente do celular, é você que está permitindo. Se você acha lindo os TikToks de roupinha curta da sua adolescente, se você acha normal o seu filho de 14, 15 anos está fumando narguilé na calçada, se você acha normal o seu filho de 15 a 16 está tomando corote, se você acha normal a sua adolescente passar a noite fora, se você não fala não para os seus filhos, o mundão lá fora vai dizer sim. Se você não ensinar os valores para os seus filhos, eles não vão saber o que isso significa. Então, sim, muita culpa sobre as permissões que está se havendo, sobre as violências, preconceitos dessa atual geração, está sobre os nossos ombros. Porque a minha mãe me ensinou com as dificuldades que ela teve quando ela era jovem. A minha avó ensinou a minha mãe. A minha avó, a minha mãe faziam bonequinhas de milho. Eu tive Barbie. Minha filha teve computador e celular. Mas cabe a nós vistoriarmos o que os nossos filhos assistem no celular. Cabe a nós corrigi-los quando eles gritarem palavrão. Cabe a nós abaixarmos as suas cristas quando eles crescerem para cima de nós. Cabe a nós ensinar os nossos filhos a importância de respeitar os seus colegas, os seus professores. Cabe a nós ensinar e cobrar regras. Na nossa época, nós passávamos, depois da meia-noite, ansiosos pela internet de escada, para usar o MSN. E não, muitos de nós não fomos santos. Muitos de nós aprontamos e aprontamos muito na nossa adolescência. A diferença é que nós não tínhamos os celulares, as câmeras, os TikToks, os Instagrams, aonde tudo está escancarado. Muitos de nós, sim, fumamos escondidos, usamos drogas. Eu experimentei o meu primeiro cigarro. A única coisa que eu fumei foi um cigarro, eu tinha 16 anos. E eu tive a sorte de não gostar. Mas eu circulava entre amigos que nessa mesma idade usavam maconha. E hoje são adultos maravilhosos, alguns criaram suas famílias e estão felizes, outros se perderam na droga. Eu dei os meus beijinhos na boca
que foram muitos. Eu me casei muito jovem e eu formei a minha família. E eu tenho a consciência que cabe a mim passar os valores para os meus filhos. Cabe a mim lembrar de tudo que eu fiz para ensiná-los um caminho correto. Então, se o seu filho bate no professor, se o seu filho bate no amigo, se o seu filho tem preconceito, reveja se você tem ensinado. Reveja se você tem facilidade de dizer não para o seu filho, de tomar o celular da mão dele, de fechar os portões e dizer não é mais hora de ir para a rua. Porque antes você ser visto como uma mãe e um pai chato, mas seu filho ter um caminho abençoado, um caminho seguro na vida dele, do que você deixar que ele vá para a rua e aprenda da pior maneira. E talvez nem volte para casa. Então, se a geração atual não é as melhores, lembramos que somos nós, da geração passada, que estamos moldando cada um deles.